Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos, podemos nos sentar. Hoje, quando eu cheguei aqui na igreja, faz tantos dias, que eu não vim aqui, e aí eu perguntava: o que será que está diferente? E depois, logo quando eu cheguei aqui no altar, então me recordei, Jesus está aqui morando nessa comunidade agora. Não que ele não estivesse, estava de tantos modos, estava em nós, mas agora ele habita aqui, porque nós temos nessa comunidade o sagrado. Jesus foi entronizado neste lugar. Isso me fazia logo pensar a segunda leitura de hoje da carta aos Hebreus, porque ele vai dizer, fazendo uma comparação: antes o povo que caminhava no deserto, eles tinham uma presença de Deus, mas não era uma realidade palpável. Eles ainda tinham tanto temor, Deus se manifestava de tantas formas, dando pão, através da tempestade, através dos efeitos da natureza, mas eles não tinham algo palpável. E aí vai dizer aqui na carta aos Hebreus que agora nós temos Jesus Cristo, e é palpável, nós podemos tocar nele, nós podemos ser tocados por ele e fazer essa experiência de transformação da nossa vida para chegar a essa perfeição da santidade. Queridos irmãos, hoje a liturgia ela traz uma temática muito importante para nós, mas que muitas vezes nos custa a entender, porque o Senhor Jesus ele nos fala da unidade, de não procurarmos os primeiros lugares, mas ao contrário, de procurarmos o último lugar. E isso para nós é um pouco difícil de compreender, porque quando nós olhamos para o nosso mundo, ele instiga tanto em nós a competição, os sermos melhores,
a comparação com os outros, e isso vai formando dentro de nós tantos desejos desordenados que nos afastam da compreensão daquilo que hoje o Senhor nos oferece e nos apresenta como um meio de vida, um modo de ser. Jesus, nesse Evangelho de hoje, neste banquete, Ele não está aqui procurando nos ensinar modos de se comportar na vida social, embora de certa forma até nisso nos ajuda, mas o objetivo dele é fazer-nos perceber que para além deste banquete existe um banquete muito maior. Hoje no Salmo nós cantávamos assim: com carinho preparastes uma mesa para o pobre. E quem foi que preparou essa mesa para nós? Foi o próprio Deus. É Ele que prepara esse banquete. É Ele que se coloca à disposição de cada um de nós. É Ele quem nos convida. E nós neste salmo quem somos? O pobre. O pobre que foi chamado por Deus para fazer parte deste banquete. E isso para nós é um motivo de grande alegria. Quando nós estamos aqui na igreja, quando nós saímos da nossa casa para este momento, nós deveríamos pensar nisso, que o Senhor preparou um banquete para nós. E a palavra vai dizer, com carinho, com zelo, com esmero, Ele quer que nós possamos participar deste banquete. E Ele convida, não alguns, Ele convida a todos, sem exceção. E por isso, quando nós estamos aqui, não serve ficarmos olhando uns para os outros. Porque você vai dizer, olha aquele coxo, olha aquele cego, olha aquele que faz isso, olha aquele que faz aquilo. Não serve isso, meus irmãos. Mas nós temos que perceber que nós fomos chamados. E essa deve ser a nossa alegria. Que esse Deus que não faz distinção entre as pessoas, convida todos a experimentar do seu banquete. Agora, Ele nos ensina, caminhando nessa estrada, uma via muito importante, que é a via da humildade. E como para nós é difícil entender o que é humildade. Às vezes nós falamos assim, eu sou uma pessoa humilde, porque eu moro numa casinha simples, ou porque isso, ou porque aquilo, como se a humildade estivesse ligada àquilo que é bem material. Mas a verdade, meus irmãos, é que a humildade é uma posição, uma postura que nós tomamos no nosso coração. O humilde, como vai dizer hoje a palavra, é aquele que dá glórias a Deus, com a forma ao qual escolhe viver. Ou seja, quem é o humilde? É aquele que se desprende de tudo. É aquele que está intimamente ligado a Deus. É essa a humildade. Não é aquele que se faz de coitado. São Francisco de Sales, ele diz assim: não abaixemos nunca os nossos olhos. Isso nos ajuda a entender que ser humilde não é ficar olhando para baixo. Não é isso. Muitas vezes isso é complexo de inferioridade. Não sabemos quem somos e por isso nos colocamos menor de todos, mas com dor. Não. O humilde não fica olhando para baixo, mas ele humilha o seu coração. Reconhece no seu coração quem de fato ele é. E não vai buscar respostas das pessoas, não vai buscar os créditos que o mundo oferece, mas ele se realiza em fazer a vontade de Deus. A primeira leitura de hoje, ela diz assim para nós: ser humilde e encontrarás graça diante de Deus. Porque Deus olha para aquele que é humilde. O humilde, ele de alguma forma desperta a atenção de Deus. Por quê? Porque naquele que é humilde, Deus realiza plenamente. E tudo aquilo que no humilde é feito, dá glórias a Deus. Aí, ao contrário, ele vai dizer que aquele que é orgulhoso,
Este não tem remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele. E meus irmãos, se nós somos sinceros, quantas vezes nós não perdemos a beleza das coisas por conta do orgulho? O orgulho é como uma mancha, é como uma sujeira que contamina todas as coisas. Posso fazer uma coisa muito bem, mas se eu me encho de orgulho, aquela coisa perde a sua finalidade. Eu estou aqui na igreja e faço tantas coisas para Jesus, mas se entra o orgulho, nada daquilo que eu faço chega a Deus. Tudo se perde em mim mesmo. E é por isso que nós precisamos nos esforçar. E essa humildade, ela parte do exterior para o interior, ou seja, no exercício de perder, no exercício de dar o espaço ao outro, no exercício de compartilhar as coisas, eu vou me esforçando para mudar o meu coração, de tal modo que eu possa alcançar a humildade que não vem do esforço humano de se colocar no seu devido lugar, mas é a humildade que vem como graça de Deus, que se torna em mim como uma virtude que abraça todas as outras. Uma pessoa pode ter muitos talentos, mas se ela não tem a humildade, ela não tem tudo. Agora, se uma pessoa alcança a humildade, ela alcança todas as outras virtudes, todos os outros dons, porque todos gostam de se achegar àquele que é humilde. É assim que diz a palavra: quem é generoso atrai tantas pessoas, mas aquele que é humilde, esse sim, agrada o coração de Deus. Quando nós estamos diante de alguém que é humilde, como nós nos sentimos? Livres. Quando não é assim, nós estamos cheios de preocupação. Será que eu devo dizer isso ou não? E é isso, meus irmãos, que todos nós aqui na comunidade precisamos nos perguntar. Que quando nós estejamos aqui, nós não fiquemos preocupados uns com os outros, se nós estamos agradando uns aos outros, mas que nós possamos ser nós mesmos, livres de todos os julgamentos, livres de todas as coisas. Para quê? Para que de fato o Senhor seja o centro, para que de fato a diferença esteja na ação de Deus no meio de nós, que nos conduz a uma vida nova e verdadeira. Agora, aquele que quer trilhar o caminho da humildade, por onde começar? Porque às vezes a gente não sabe, né? Como que eu faço? O melhor começo, o início de todas as coisas, é o agradecimento. A pessoa humilde, ela agradece. E não é agradecer simplesmente àquele que faz grandes coisas para mim, mas é agradecer as pequenas sutilezas, as pequenas caridades que nós recebemos ao longo do dia. Por exemplo, agradecer àquele que preparou a mesa, aquele que preparou o café. Se nós começássemos a agradecer mais, se vocês fizerem isso, vocês vão ver que o clima da casa de vocês vai mudando. E vai mudando por quê? Porque morre a obrigação e entra em jogo a doação. Eu faço por amor ao outro. Eu agradeço porque reconheço que o outro faz por amor. Então nós entramos num jogo de amor. E ao invés de estarmos nos acusando, brigando, criando situações, nós vamos perceber o quanto nós somos amados, o quanto o outro faz por nós e o quanto eu também sou capaz de fazer para retribuir. Se nós agradecermos continuamente, nós vamos caminhando rumo a essa humildade. Depois, uma coisa importante: o humilde, ele nunca quer ter a última palavra. Será que você tem sido assim? O humilde não quer dar a última palavra. Quem deve dar a última palavra na nossa vida, meus irmãos? A última palavra da nossa vida deve ser o Evangelho. É o Evangelho que deve falar na nossa vida, não nós. Muitas vezes nós estamos sempre querendo provar que nós temos razão sobre as coisas. E quantas vezes nós não estamos cheios de nossa razão e
E junto com a nossa razão, o que nós temos? Tristeza e infelicidade. Humilde é aquele que olha e faz para o outro. E Jesus ele vai dizer no Evangelho para nós, né? Se nós dermos aos outros, se nós saciarmos as necessidades dos outros, doando de nós, o que nós vamos encontrar? A felicidade. Então tu serás feliz. Quando? Quando eu faço o banquete com os amigos? Quando eu faço bem para aqueles que já me querem bem? Não. Quando eu faço bem para aquele que eu não conheço, mas é aquele que está diante de mim e precisa de mim. Se ali eu faço assim, então eu vou encontrar essa felicidade. Vamos pedir a Deus que Ele nos ajude. Não é uma coisa simples, mas é uma coisa necessária. E tirando de nós todos os nossos excessos, todas as nossas ideias de nós mesmos e dos outros, e permitindo sermos tão vazios e pobres de nós, que o Senhor venha com a sua graça e faça a sua obra. É assim que acontece com a Virgem Maria, que para nós é um exemplo de humildade. Por quê? Porque se fez tão pequeno e por isso foi tomada e preenchida da graça de Deus. Aonde nós podemos diminuir? Onde nós podemos nos tornar pequenos? Façamos sem medo, façamos com liberdade, e aí nós vamos colher esta alegria de saber que o Senhor habita no nosso meio e que Ele transforma a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor.